Boa noite a todos. Que bom. O microfone estava entupido. Que alegria em revê-los. Muita paz nesse ano que se inicia. Que nós possamos cumprir os nossos propósitos espirituais que nós escolhemos, que nós definimos para este ano. Que nós sejamos felizes. Não aqueles sem os problemas, mas que nós tenhamos a capacidade de resolvê-los em paz. Nós agradecemos antecipadamente esse carinho, essa paciência, essa tolerância, essa concordância de vocês em conversarmos hoje. Nós agradecemos a nosso Pai de amor e bondade pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado, Pai. Agradecemos também a Ti, Jesus, por tanta bondade com cada um de nós. Nós vamos iniciar hoje, na sequência, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo, esse assunto, amar ao próximo como a si mesmo, é tão importante, que Allan Kardec pôs 2 capítulos sobre o assunto. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, este de hoje. E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E lá novamente, no capítulo 15, aparece esse mesmo item, o maior mandamento, que está inserido na parábola do bom samaritano. E esse assunto pode ser encontrado na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item de agora, o maior mandamento. Nós podemos ler aqui, olha, que Jesus, aonde ele ia, juntava uma multidão de pessoas em volta para ouvi-lo. E dentre esses judeus existia saduceus que eram materialistas e não acreditavam num Deus único e não acreditavam na vida após a morte. E eles se aproximaram de Jesus e fizeram uma porção de perguntas para Jesus. E Jesus respondeu todas, de forma que os saduceus ficaram calados. Os fariseus, que eram outros povos, ao verem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, esses fariseus se reuniram. Os fariseus eram aqueles doutores da lei, os sacerdotes do templo de Jerusalém, os levitas, os escribas, e os fariseus se julgavam puros, melhores do que os outros. E então, vendo que os saduceus fora calado por Jesus, os fariseus se reuniram. E um desses fariseus, um deles, que era doutor da lei de Moisés, que tinha 614 ou 613, tantos faz. Uns falam 14, outros falam 13. 614 mandamentos. 10 mandamentos eram divinos, que ele recebeu no Monte Sinai. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo e por aí vai. 10 mandamentos são divinos. Os outros 604, Moisés criou para legislar sobre um povo primitivo, selvagem. Precisava ter regras para esse povo. Regras desde a infância, a juventude, a fase adulta também. Então, um desses fariseus era doutor da lei. Deu para entender que ele era o especialista na lei de Moisés? Que ele sabia todos os mandamentos da lei de Moisés?
deu para nós percebermos, porque ele era doutor da lei. E ele, o doutor da lei, pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pergunta para tentar Jesus. Porque todo judeu, os samaritanos, os saduceus, os fariseus, todos os judeus sabiam qual era o maior mandamento. Eles recitavam de manhã, recitavam na hora do almoço e recitavam à noite. Então era muito conhecido o maior mandamento. Então mostra claramente que eles estavam fazendo uma pergunta para testar, para medir e para tentar Jesus. Tentar Jesus para ver se Jesus se comprometia no que falasse, para ser preso pelos romanos ou ser preso pelos fariseus. Então, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde. Jesus é calmo, paciente, tranquilo. Jesus responde. Jesus lhe respondeu: o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento. Coração. Com toda a intensidade do nosso sentimento de caridade, de humildade, de confiança em Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, no sentido, com todo o teu poder. Era essa a interpretação de alma na época. Com todo o teu poder econômico, com todo o teu poder político, com todo o teu poder social. E amarás a Deus também de todo o teu espírito. E a palavra espírito para eles significava com todo o teu conhecimento. Amar a Deus com toda a tua inteligência. Isso era o que se esperava desses cumpridores da lei de Moisés. Então esse é o maior e o primeiro mandamento. O maior inclusive daqueles 10. E claro, com certeza é o maior de todos os 614 mandamentos. E continua Jesus dizendo: eis o segundo mandamento, que é semelhante àquele primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Aqui nós vamos observar que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso sentimento bom, amar a Deus com todo o poder que tivermos, econômico, social e político, e amar a Deus com toda a inteligência, com todo o conhecimento já conquistado. Veja, uma pergunta feita na TV Transição para o Almeida. Eu esqueci o primeiro nome dele. Alberto Almeida, obrigado, hein? Foi perguntado para o Alberto Almeida: quem a gente deve amar mais? A Deus, ao próximo ou a si mesmo? Aí vem a resposta. Quem a gente deve devotar mais amor? A Deus, ao próximo ou a nós mesmos? Eu lembro-me de uma fala de Tagore, quando diz poeticamente:
Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegavam os meus pés, encontrava as marcas dos teus, na expectativa de te encontrar, em vão. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei a tua voz no rio cantante. A musicalidade da criança na sua carência fez-me encontrar nós 3. A ti, o próximo, a mim e a você, soberano Senhor da minha vida. Só é possível encontrar Deus quando nós encontramos o outro. Mas só é possível encontrar o outro na relação do autoencontro. Então é uma trindade indissociável. Ninguém pode amar a Deus, que é o amor maior, se não ama o outro. Mas ninguém pode amar o outro se não ama a si próprio. A tentativa de estabelecer esse amor maior a Deus gera, muitas vezes, uma desconexão. E eu posso me isolar do mundo para me dedicar a Deus. Quando meu irmão morre ali do lado, sofrendo da penúria, da carência, eu me imobilizo no não trabalho, adorando o divino. Então, isso é, talvez, uma deformidade desse amor ao divino. Outras pessoas, na tentativa de amar os outros, nessa ânsia de querer colocar esse amor em ação, esquecem-se do divino e de si próprio, e esse amor é pesado, é duro, é cobrador. Então, não é um amor, é mais uma cobrança, é mais um processo compulsivo, é mais culpa do que amor. E há outros que querem se amar e se refugiam no egoísmo, achando que amando-se é o amor mais grande, é o amor maior. Então, só é possível amar a Deus se eu amo o outro. Só é possível amar o outro se eu me encontrar comigo mesmo. Então, é uma relação como se fosse um banco de 3 pés. Eu não posso tirar um pé porque cai. Então, eu só posso amar a Deus grandiosamente, que é o mandamento maior, se eu amar o próximo, como propôs Jesus na sua fala. Amar o próximo como a si mesmo é o mandamento semelhante ao maior, o principal, que é amar a Deus. Então eu só chego em Deus se eu chegar no outro, mas eu só chego no outro se eu chegar em mim. Eu não posso chegar em mim sozinho, não posso chegar em você sem mim e não posso chegar a Deus sem nós dois. Então o encontro que Tagore propõe é o encontro do ser que procurava Deus e encontrou na criança a amorosidade de que ele despertou de si próprio. E aí encontrou os 3. Alberto Almeida cita a poesia de Tagore, que é um poeta indiano. E nessa poesia linda, que é o encontro de Deus, do próximo e a si mesmo, ele cita que alguém buscava encontrar a Deus para amá-lo. Até que, numa ocasião, ele vê 2 estrelas que estavam se apagando, ou seja, o olhar de uma criança que estava morrendo, porque estava abandonada. E então, naquele instante, ele ama a criança. E amando a criança, ele encontra a Deus, o próximo, que é a criança, e encontra a si mesmo. De forma que amar a Deus sobre todas as coisas depende de nós amarmos ao próximo. Mas amar ao próximo é necessário que nós amemos a nós mesmos. Por isso, quando Jesus citava, como ele citou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, o que ele dizia por último é o mais fácil de fazer, e começar por ali, amar a si mesmo, para depois amar ao próximo e amar a Deus. Então, aqui olha, um sentimento e 3 relacionamentos. Na verdade, ele acontece, a gente fala assim para poder explicar, mas esse relacionamento triplo de amar acontece simultaneamente, como se fosse um banquinho, que o amar tem que ter um pé, nós todos sabemos que um banquinho para ficar estável, pelo menos ele tem que ter 3 pés. Um pé, amar a Deus. Porque quem amar a Deus só
e não amar ao próximo, o banquinho não para em pé. Imagina que alguém, para amar a Deus, se isola da humanidade, nessa contemplação, nesse louvar a Deus, mas o próximo está desencarnando por miséria, por carência de tudo ao seu lado. Por isso, precisa amar ao próximo. Então, o pezinho do banco, que já são 2, falta o terceiro, porque é preciso amar a si mesmo. Como diz Joana de Ângeles, o alto amor é muito necessário. Também a gente começa a entender o conheça a ti mesmo, para que a gente possa ir eliminando os defeitos, corrigindo os erros, abandonando os vícios, para aprender a amar. Percebe? Então, nesse banquinho de 3 pés, o mais importante, é claro, o maior mandamento é amar a Deus. Mas, se não amar ao próximo, nós não vamos conseguir amar a Deus. Percebe? Tem uma outra implicação também filosófica, que é o seguinte: Deus criou cada um de nós tirando de si. Ele não poderia criar cada um de nós tirando de fora. Consequência, ele seria finito. E não seríamos filhos dele, seríamos filhos de um outro Deus. Então, para que a gente entenda, Deus tirou de si o Fábio, o Valmir, e todos nós, o Anderson, o Kimura, todos nós. O que significa que nós somos fagulhas de Deus. Como Jesus disse, vós sois deuses. E isso é uma realidade, e é uma fatalidade, que nós chegaremos a um nível de evolução de nos unificarmos com Deus. De nós estarmos em Deus e com Deus. Por isso também dá para entender quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus já havia se unificado com Deus. Por isso, ele sabia quais eram as vontades de Deus. Ora, nós também cada um de nós vai se unificar com Deus. E aí também a consequência é que, se cada um de nós se unifica com Deus, todos somos um. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, mas o semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Porque amando ao próximo, eu estou amando a Deus que está em cada um de vocês. Por isso aquela saudação, a Namastê, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Então, gente, amar é o que interessa. O resto não tem pressa. Essa é a grande realidade. E todo o objetivo nosso, não só na Terra, mas na espiritualidade, na erraticidade, aguardando a oportunidade de reencarnar, todo o objetivo nosso é aprender a amar. Por isso Simão Pedro disse, o amor cobre, neutraliza uma multidão de pecados. Porque aquele que já ama, aquele que já tem amor, tem tudo o que precisa. Já tem paz, felicidade. O que mais ele precisa? Percebem? Então aqui fica claro que para amar a Deus, precisamos amar ao próximo. E consequentemente é necessário amar a si mesmo. Não é um ato de egoísmo amar a si mesmo. Inclusive, quando a gente viaja de avião, a informação do piloto, da aeromoça, é muito clara. Em caso de despressurização da cabine, cairá máscaras de oxigênio sobre o colo de cada um. Coloque primeiro a máscara em você.
para que você consiga auxiliar ao outro. Está aqui. Ame a si mesmo, para que você possa amar ao próximo e juntos chegarmos a Deus. Então, bases para nosso relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu sentimento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, ou seja, com todo o teu poder econômico, social e político. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, ou seja, com todo o teu conhecimento, com toda a tua inteligência. Veja como é profundo e importante amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu digo que nós vamos nos unificar com Deus, é uma comparação grosseira, tá? Só para se ter uma ideia. O rio corre para o mar. Mas se um momento o rio fica com medo, o rio fala, nossa, mas eu vou entrar no mar, eu vou deixar de ser rio. Não, maravilha, ele vai também ser mar. Não haverá mais mistérios, nós teremos todas as informações que precisarmos, pois estaremos conectados com Deus. Não haverá mais mistérios. Toda pergunta, basta fazê-la em pensamento, e o nosso Pai nos dá a resposta. Tá? Então, essas são as bases para o relacionamento nosso com Deus. Como está escrito coração, mas é o sentimento, com toda a tua alma, com todo o teu poder. Poder econômico, no caso do samaritano, que pagou a hospedagem para aquele que foi encontrado caído, desmaiado, roubado. Ele usou do poder econômico dele, percebe? De todo o teu conhecimento também amar a Deus, porque também o samaritano usou o conhecimento para pôr o homem machucado sobre o cavalo, conduzi-lo até uma hospedaria. Ele usou da inteligência também, percebem? E bases para o nosso relacionamento com o próximo. Quais são essas bases? Como que a gente deve considerar o mínimo para se relacionar? O padrão. Qual é o nosso padrão? Fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Fazer aos outros tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Fazer ao próximo tudo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse para nós. Não tem erro. Não tem como a gente falar, mas será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo certo? Basta pensar, o que eu estou fazendo? Se alguém fizer para mim, eu gostaria que fosse feito? Sim, então eu estou fazendo bem. Mas, se ao perguntar, o que eu estou fazendo para o próximo, eu gostaria que fizesse para mim? Não. Então eu não devo fazer ao próximo. Não tem jeito de errar. Jesus foi muito simples, muito claro, muito objetivo nessas situações de condutas, de relacionamentos. Não podia falar por parábolas nessa hora. E ele foi muito, muito claro mesmo. Então, como padrão de relacionamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Veja esse pedinte. Ele colocou um espelho na altura do seu rosto, para que as pessoas que se aproximassem se visse, se enxergasse naquele quadro triste do pedinte. O pedinte proporciona uma experiência de alteridade para aquele que se aproxima sentir-se, colocar-se no lugar do outro. O pedinte proporciona essa empatia de sentir o que o outro está sentindo. Ou, como disse João Guimarães Rosa, o escritor mineiro, definindo misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, olha como é simples. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Aí a gente vai ajudar. Porque quando a gente se sente no lugar do outro, a gente sente na pele. Aqui, se fosse o seu Paulo, acho que dava uma nota de 100, né? R$100.
Porque esse pedinte, além de tudo, ele é inteligente, viu, seu Paulo? Então, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós é uma regra sem erro. E Jesus continua dizendo, está em Mateus essa parte: fazei aos homens e às mulheres tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Jesus no Evangelho segundo Mateus. Essa é a lei. E todos os profetas que vieram antes, anunciando a vinda do Cristo. Percebem? É tão simples. Tudo que a gente tem que fazer é aprender a amar. Difícil, né, Rogério? Mas é isso. E Jesus continua, e esse está em Lucas: tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Jesus no Evangelho segundo Lucas. Sobra dúvida? Não é, dona Encarnação? Não sobra, né? Jesus é muito claro, gente. Jesus, para nos explicar como era o reino de Deus, como era o reino dos céus, ele propôs várias parábolas. A parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores na vinha, a parábola dos devedores e dos credores. Parábola é contar uma história de algo conhecido para explicar algo ainda desconhecido. E Jesus diz essa parábola dos credores: o reino dos céus é semelhante, é comparável a um rei que, querendo prestar contas dos seus servidores, chamou os seus servidores para ver quem devia, para ver quem tinha crédito. E se aproximou um servidor que lhe devia 10.000 talentos. Olha, é bastante dinheiro, tá? Imagina 10.000 reais. Mas era mais. Só para a gente ter noção, 10.000 reais é um valor que a gente consegue imaginar. E tendo o rei chamado ele para acertar, ele devia 10.000 talentos, mas não tinha com que pagar. E o rei disse: venda tudo o que ele tem, esposa inclusive, e filhos, e todos os seus pertences, para saldar a dívida. E esse servidor ficou muito tocado, porque ele não tinha com que pagar. E ele ajoelhou-se ao pé do rei, aos pés do rei, e pediu: Senhor, tende piedade, tende paciência, que eu vos pagarei tudo. E o Senhor, o seu rei, ficou compadecido, sentiu dó, piedade daquele servidor. E o servidor só pediu prazo, mas o rei tão bondoso deu-lhe por quitada a dívida. Não me deves mais nada. E esse servidor, saindo dali, agarrou o pescoço de um colega seu de trabalho, de um outro servidor, que lhe devia apenas 100 moedas. 100 moedas apenas. Se proporção de 10.000 reais, que ele foi perdoado da dívida, agora ele estava cobrando 100 reais. Apertando o pescoço do outro para lhe pagar os 100 reais, as 100 moedas, o outro disse: tende paciência comigo, tende piedade, que eu não tenho agora, mas eu posso te pagar, e eu te pagarei. Mas este que havia sido perdoado de 10.000 talentos não teve paciência, não teve tolerância, não perdoou, e mandou que o prendessem e ficasse preso até que pagasse todas as 100 moedinhas. Mas os outros servidores, vendo o que se passava, vendo o que aconteceu com 2 colegas dele, foram contar ao rei: Rei, o senhor sabe
aquele servidor que lhe devia 10.000 talentos, o senhor perdoou a dívida toda dele? Mas ele saiu daqui, apertou o pescoço do João, que lhe devia apenas 100 moedas, e o João não tinha com que pagar. E o servidor que foi perdoado mandou que prendesse o João até que ele pagasse até o último centavo. Então, o rei mandou chamá-lo de volta e disse: servidor mau, não lhe perdoei a dívida de 10.000 talentos, porque me pedistes isso? Não deverias tu perdoar as 100 moedinhas do outro também? Mande-o para a prisão, e lá ficará até que pague até o último centavo. Já entenderam? Se Jesus está comparando o reino de Deus com essa parábola, quem é o rei? Quem é o rei? É isso mesmo, vocês estão com vergonha de falar, o rei é Deus. E nós chegamos para Deus e pedimos perdão de 10.000 talentos, e Deus nos perdoa. E no outro dia nós pedimos novamente, e no outro mês, e na outra semana nós pedimos novamente o perdão. E Deus nos perdoa de grandes ofensas. Deus nos perdoa de grandes dívidas. Mas será que nós perdoamos as 100 moedinhas que os outros nos devem? Será que nós perdoamos as pequenas ofensas que os outros nos fazem, até mesmo inconscientemente? Quando escapa uma palavra de uma boca acostumada a brincar, será que nós perdoamos? Será que nós perdoamos quando alguém no ônibus cheio, alguém pisa no nosso pé e a gente fala assim, né, Valmir? O senhor não está sentindo uma coisinha macia debaixo do seu pé? É o meu pezinho. O senhor não podia fazer a gentileza de tirar o seu pezão de cima do meu pezinho? Não é assim que a gente faz, né? Não é assim. A gente não perdoa. E quantas moedas seriam essas, na proporção de 10.000 talentos? Então, quando Jesus compara os credores e os devedores com o reino de Deus, ele está dizendo que nós somos credores e devedores uns dos outros. É como se eu lembrasse de cada um de vocês na reencarnação e nas reencarnações anteriores, que me devia mais de 10.000 talentos. Percebem? Nós somos devedores uns dos outros. Reencarnamos, é colocada uma pedra do esquecimento temporária, para que nós possamos conviver, para que nós possamos nos relacionar. Mas essa pedra do esquecimento é temporária. Até mesmo a cada noite, quando o corpo repousa, nós podemos sair em espírito e visitar os entes queridos, receber conselhos dos nossos espíritos protetores e receber a visita deles para nos auxiliar. Então, essa pedra de esquecimento é temporária. E no final da reencarnação, a gente vai proporcionalmente lembrando da existência anterior e das existências anteriores. E aí a gente faz os que os evangélicos dizem a todo momento: haverá o juízo final. É verdade, haverá o juízo final. E normalmente o juízo final é feito no final de cada reencarnação, onde nós analisamos os acertos, onde nós identificamos os nossos erros, os nossos defeitos, aqueles vícios que não conseguimos abandonar. Planejamos, preparamos e nos reencarnamos novamente, com uma lista enorme de propósitos espirituais, uma lista
de exercícios para a melhoria moral, para melhorar os nossos sentimentos, a confiança em Deus, essa fé, para nos tornarmos mais humildes, abandonando o orgulho, caminhando do egoísmo, de querer só para si e querer para a família, e querer para a sociedade onde vivemos, e querer para a cidade, o estado e o país. Então, nessa expansão desse egoísmo, desse sentimento, para que muitas outras pessoas possam também sentir-se bem, sentir-se confortável, sentir-se feliz com os bens ou com a paz que a gente usufrui. Percebe? Isso é parte da nossa evolução. Agora, objetivamente, o que a gente precisa fazer é aprender a amar. Esse é o objetivo máximo, o motivo maior da nossa reencarnação. E aqui, o último slide, só para nós lembrarmos, espíritas e cristãos do mundo inteiro, o que fizemos nesses 20 séculos de cristianismo, para benefício próprio e para benefício do próximo. Espíritas, vamos evoluir, vamos espiritualizar. Se antes nós levávamos ofertas materiais, oferendas no altar, animais para serem sacrificados, hoje a nossa oferta tem que ser espiritualizada. Oferecer a Deus a alma purificada, uma consciência tranquila do dever cumprido. Isso é a oferta de quem se espiritualiza. Na busca de ser melhor hoje do que ontem, e se esforçar amanhã para sermos melhores que hoje. Para quê? Para mostrar para o vizinho? Não! Benefício próprio, para sermos felizes. Então vamos nos espiritualizar, façamos de templo, casa de oração, todo o universo. Deus é infinito. E todo o universo é mundos divinos. Todo o universo é mundos divinos. Particularmente dentro dos mundos divinos nós encontramos mundos de expiações e provas, como a Terra. Dentro dos mundos divinos nós encontramos algumas galáxias. Hoje já se fala em trilhões de galáxias. Mas o todo o universo é divino. Mundos divinos. Aguardando cada um de nós. E tem vaga para todo mundo. Deus criou infinitos filhos. E Deus consegue amar a cada um de nós, porque o seu amor é infinito. E nós achamos que estamos buscando Deus, mas Deus busca cada um de nós, não só no momento que estamos em oração. Deus nos busca não só quando estamos dentro da casa de oração. Deus nos busca incessantemente o tempo todo, com infinito amor. Com infinito amor. Façamos de altar, aquele altar lindo, mas que é possível levar para todos os lugares, a consciência tranquila do dever cumprido, a consciência de amar a Deus mais do que qualquer coisa, a consciência de amar ao próximo como a si mesmo. Façamos de imagem, modelo e guia. Nenhum dirigente de centro espírita, nem presidente, nem nada, serve para ser nosso modelo e guia. Nenhum dirigente de nenhuma religião, nem bispo, nem padre, nem mesmo papa, é nosso modelo e guia. Por quê? Porque eles podem falhar. Quem é nosso modelo e guia? Jesus, e só Jesus, porque Jesus não falhou
e não falha. Jesus ensinou a perdoar no momento em que estava sendo assassinado na cruz. Então, Jesus não falha. Façamos de lei. Existem milhões de leis. Em cada país tem seus milhões de leis. E não consegue harmonizar, trazer paz aos habitantes. Mas Deus, Pai amoroso, criou uma lei só, capaz de harmonizar infinitos filhos. É uma lei só, com 3 palavras: a lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade. Se tiverem paciência, tem vídeos palestra meu na internet, no Facebook e no YouTube. É só procurar pelo meu nome. Muita paz a todos. Que Deus continue nos abençoando.